bater palma pra fingir que tem que sincronizar áudio com vídeo. Só que eu não tenho que sincronizar nada, porque eu não tenho microfone ainda. E aí, pessoas, tudo certo com vocês? Esse início eu acho que pode ter um pouco a ver com o que eu vou falar hoje, porque assim, não bate direito isso aqui não. Mas o que que acontece? O que que aconteceu comigo hoje? Eu falei assim, não, gente, eu vou, enfim, vou falar e vou falar, entendeu? Estava eu na rua, voltando pra casa, do trabalho. E quando eu faço isso, gente, eu tô fazendo a iluminação não embora, porque eu já não tenho áudio. Se ficar sem iluminação, ninguém merece, né? Enfim. Estava voltando do trabalho, aí eu tava assim andando na rua e aí tinha um cara passando. E aí o cara tava falando sozinho, mas assim, primeiro eu achei que ele tava conversando com alguém. E aí depois eu vi que não, ele tava falando sozinho, ele tava falando bem, não, ele não chegou a gritar, tá? Ele não tava gritando não, ele tava só falando bem alto. E aí, primeiro, assim, de tudo, eu achei engraçado. Eu falei, caramba, né? Que cara doido, tá ali no meio da rua falando altão, nem aí. E aí, depois eu me toquei que estamos quase lá, gente. Estamos quase lá, estamos chegando lá. Porque que acontece? Gente, eu percebi que esse vai ser o meu futuro. Percebi assim, tipo, andando na rua, primeiro o pensamento fazendo assim, nossa, o cara tá falando sozinho. Nossa, cara meio doido, hein? Nossa, eu também falo, nossa, meu futuro. Foi assim, uma coisa assim de segundos, entendeu? Eu percebi que era meu futuro esse. E aí, por que que eu falo isso? E aí eu queria saber com vocês se vocês também acham que esse vai ser o futuro de vocês. Eu acho que esse vai ser o futuro de todo mundo, entendeu? Mas foi uma coisa que me pegou assim de um jeito, porque eu já falo sozinha. Eu comecei a falar sozinha, assim, quando eu era casada ainda, porque eu passava muito tempo sozinha, porque a gente trabalhava em horários diferentes. Ele trabalhava de manhã, eu trabalhava à tarde, então a gente nunca tava, não, ao contrário, eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, a gente nunca tava quase ao mesmo tempo assim, então eu ficava muito tempo sozinha em casa. Comecei a falar sozinha. Antes achava estranho as pessoas falando na rua sozinha, depois falei, gente, comecei a falar sozinha também. Aí eu tinha um rato na época também, né? E aí eu comecei a conversar com o rato. Tudo bem, você começa a conversar com os animais. Óbvio, tipo, todo mundo conversa com o animal. Isso aí não tem nada a ver com o assunto, tá? Tipo, porque a gente conversa com o animal mesmo. Porque o animal tá ali, gente. O animal faz parte da família. O animal é uma outra pessoa ali. Você não vai falar com o animal? Se você não falar com o animal, é falta de educação. Mas enfim. E aí eu ficava falando com o animal, com o Ari, né? Meu rato. E aí depois que eu me separei e fui morar com meus gatos, e aí eu comecei a conversar com os gatos, porque o rato ficou com o ex. Eu visitava, tá, gente? Até o rato falecer, infelizmente. E aí eu conversava com os gatos, mas eu já conversava com os gatos quando eu morava com os meus pais e tinha gato, entendeu? Mas ok, a gente não... Enfim, isso aí. E aí eu fui morar com os gatos, conversava com os gatos, mas depois eu percebi que eu não estava só conversando com os gatos, eu estava falando sozinha também. Eu falava com os gatos, mas eu também falava sozinha às vezes, porque no começo você finge que você tá falando com os gatos só. Aí depois você já fala, cara, dane-se, eu tô aqui sozinha. Qual o problema de eu falar sozinha? E aí eu comecei a falar sozinha. E aí depois de um tempo eu percebi que eu estava falando sozinha na rua. E eu estava falando sozinha na rua, primeiro eu não percebia, depois eu percebia e ficava... E depois eu, dane-se, sabe? Agora eu já estou nesse momento, tipo, qual é o problema de eu falar sozinha na rua? Então assim, pra eu chegar nesse estágio desse cara que tava falando alto sozinho na rua, porque eu ainda não falo alto. Às vezes eu canto alto, tipo, tô nem aí se as pessoas estão olhando, entendeu? Coitadas das pessoas porque eu não canto muito bem. Mas assim, dane-se. Mas ainda não chego a falar super alto do jeito que ele tá falando. Às vezes eu falo no tom normal assim, ó. No tom assim, num tom assim. Não tão alto, não, mas também não baixinho, assim, sussurrando, entendeu? Não tom ali. Mas até chegar esse cara, não tá faltando muita coisa. E assim, quando a gente vai envelhecendo, a gente também vai deixando de ligar pro que os outros pensam. Porque, né, vocês já repararam, todo mundo sabe, isso é uma coisa que a gente conversa na vida, e quando chega a velhice, os idosos não estão nem mais aí pros outros, né? Eles fazem o que eles querem, eles falam o que eles querem, vemos aí com vários idosos falando um bando de besteira, tipo Silvio Santos, né?
Mas assim, tirando essas besteiras horrorosas que ninguém deveria falar, mas tem gente que fala coisa tipo, fala coisa que nunca falava, coisa de sexo, coisa de não sei o que não falava, chega na velhice, vai lá e fala. Isso aí já acontece, a gente vai ficando mais velho e vai ficando meio doido, vai para de pensar, de ligar para o que os outros acham. E aí você junta isso, de você envelhece e para de ligar para o que os outros acham. E pensam e etc, e que vão te julgar. E aí, de você falar sozinha, você junta as duas coisas. Eu vou estar falando sozinha na rua alto daqui a alguns anos. E assim, se você me ver na rua falando alto daqui a alguns anos, acha que eu sou doida não. Ou então acha, dane-se também, porque eu não vou ligar mesmo, porque eu vou estar velha. Eu já não ligo agora, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quiser e pronto, entendeu? E esse vídeo era basicamente pra isso. Pra falar que vai ter um ponto que todo mundo vai ficar o que a gente acha que é maluco. Mas na verdade não é. Na verdade é só todo mundo chegando num ponto em que não vai ligar nem um pouco pro julgamento das outras pessoas. Que isso é o quê? Perfeição. Pra mim, isso é perfeição. Que a gente poder fazer o que quiser sem machucar ninguém. Vamos deixar isso bem claro. Sem ferir o outro de nenhum jeito, tá bom? Mas fazer o que quiser, sem ligar pro julgamento alheio, perfeição. Agora eu tô até querendo chegar lá logo. Enfim, era esse o vídeo. Eu saí na rua rindo, pensando nisso, falei, preciso falar sobre isso. E queria saber se vocês também acham que vocês vão chegar nesse ponto. Se vocês não chegarem nesse ponto de falar sozinha na rua, qual vocês acham que vai ser a loucura de vocês, de quando vocês ficarem mais velhos? Porque a minha, com certeza, vai ser falar sozinha, alto na rua e não ligar pra ninguém. Não ligar porque ninguém tá pensando, porque já tô quase lá. Enfim, curta, se inscreva, compartilhe e vamos todos ser malucos juntos, porque ser maluco é muito legal, porque ser comum, ser normal não é nem um pouco interessante, pelo menos eu não acho. Até semana que vem. Beijos.